poder não é dado, é tirado enquanto a maioria dos filósofos passou séculos debatendo como o mundo deveria ser um homem focado em como ele realmente funciona. Niccolo Machiavelli removeu a pretensão moral para revelar a mecânica bruta do controle humano. Seus insights eram tão perturbadores que o nome se tornou sinônimo de astúcia maligna. Mas hoje suas técnicas moldam silenciosamente a política, os negócios e até mesmo seus relacionamentos pessoais. O que Machiavelli descobriu não é apenas como os governantes controlam as nações, mas como os seres humanos podem ser liderados, influenciados e sim manipulado. Hoje vamos explorar a sabedoria proibida de que os poderosos não querem que você entenda a mecânica real de controle que permaneceu inalterada por 500 anos. Parte uma verdade sobre a natureza humana. O gênio de Machiavelli não estava em criar táticas de manipulação, mas em ver a humanidade claramente sem ilusão. Enquanto seus contemporâneos descreviam os humanos como eles desejavam que fossem, Machiavelli descreveu as pessoas como elas realmente são. Os homens são tão simples de mente e tão dominados por suas necessidades imediatas, que um homem enganador sempre encontrará muitos que estão prontos para serem enganados. Esta observação forma a base do pensamento maquiaveliano. As pessoas respondem principalmente ao interesse próprio e às preocupações imediatas, não a princípios abstratos ou consequências distantes. A sabedoria convencional nos diz que os humanos são seres racionais e consistentes que tomam decisões com base em consideração cuidadosa. Machiavelli sabia melhor. Ele observou que as pessoas são movidas principalmente por duas forças: medo e interesse próprio. A maioria do comportamento humano, independentemente de como é racionalizado, deriva dessas duas forças gêmeas motivadores. Isso não é cinismo, é realismo. Quando você tira as sutilezas sociais e as justificativas morais, o comportamento humano se torna notavelmente previsível. As pessoas consistentemente escolhem a autopreservação em vez dos princípios. Elas favorecem benefícios imediatos em vez de vantagens de longo prazo. Elas seguem a força e abandonam a fraqueza. Considere a facilidade com que a opinião pública muda quando as circunstâncias mudam. A mesma população que exige guerra após um ataque protestará pela paz quando as baixas aumentarem. O funcionário que elogia a gerência em público critica-os em privado. O amigo que promete lealdade eterna desaparece quando apoiar-te se torna inconveniente. Machiavelli não julgou esta inconsistência humana, ele simplesmente reconheceu-a como terreno em que o poder opera. Compreender este terreno dá-te um mapa que os outros não têm. A sua percepção mais profunda foi que a moralidade em si é em grande parte performativa em vez de substantiva. Todos veem o que você aparenta ser, poucos experimentam o que você realmente é. Esta lacuna entre a aparência e a realidade cria o espaço onde a manipulação próspera. As pessoas julgam os outros principalmente pelas aparências e resultados, não pelas intenções ou métodos. É por isso que a aparência de virtude é frequentemente mais importante do que a própria virtude. O líder que mantém uma imagem pública de honestidade, enquanto em privado corta caminho, normalmente terá mais sucesso do que aquele que é realmente honesto, mas parece fraco ou indeciso. Esta verdade se estende além da política para a vida cotidiana. O colega que anuncia em voz alta suas contribuições é frequentemente mais valorizado do que o trabalhador silencioso que realmente dirige resultados. O parceiro romântico que faz grandes gestos é frequentemente percebido como mais amoroso do que aquele que fornece apoio consistente e discreto. Ao compreender a lacuna entre a percepção e a realidade, você ganha uma vantagem crucial: a capacidade de moldar as percepções em vez de simplesmente reagir a elas. Este é o primeiro princípio do controle maquiaveliano: não manipular as pessoas contra sua natureza, mas trabalhar com a natureza humana, como ela realmente existe. Parte 2: medo versus amor. A mecânica do controle. Machiavelli levantou uma questão que ainda ressoa: é melhor ser amado do que temido ou temido do que amado? Sua resposta foi inequívoca: se não se pode ser ambos, é muito mais seguro ser temido do que amado. Essa percepção contraintuitiva desafia nossa compreensão convencional de liderança e influência. Nos é dito que inspirar amor e lealdade é a forma mais elevada de liderança. Machiavelli reconheceu que, embora ser amado seja
Certamente vantajoso. Também é perigosamente instável. O amor depende da obrigação e os homens são geralmente ingratos, dissimuladores, inconstantes, ansiosos para evitar o perigo e cobiçoso de ganho. Quando o interesse próprio entra em conflito com a afeição, o interesse próprio quase sempre vence. O subordinado que afirma amar seu líder frequentemente o abandonará quando surgir uma oportunidade melhor. O amigo que professa lealdade eterna frequentemente desaparecerá quando essa lealdade se tornar custosa. O medo, por outro lado, fornece uma base mais confiável para o controle. O medo é mantido por um medo de punição que nunca falha, enquanto o amor é retirado no momento em que se torna inconveniente. O medo permanece constante. As pessoas podem parar de amar você, mas eles raramente param de temer consequências negativas. Isso não significa governar através do terror ou da crueldade. Machiavelli faz uma distinção crucial entre medo e ódio. Um príncipe deve inspirar medo de tal forma que, se ele não ganhar o amor, ele evita o ódio. O medo se torna contraproducente quando se transforma em ódio, que motiva ativamente as pessoas a buscarem sua queda. A forma mais eficaz de medo não é o medo da violência aleatória, mas o medo de consequências consistentes. O líder que pune arbitrariamente cria ódio. Aquele que impõe regras claras cria medo produtivo. Essa dinâmica se estende muito além da liderança formal. Em negociações, a pessoa que pode ameaçar ir embora de forma crível detém poder sobre aquele que está emocionalmente envolvido no acordo. Em relacionamentos, o parceiro que precisa menos do relacionamento controla seus termos. Em grupos sociais, aqueles que podem conceder ou negar aprovação exercem influência sobre aqueles que anseiam pela aceitação. A aplicação é clara para manter o controle e estabeleça-se como alguém que pode impactar os resultados dos outros, positiva ou negativamente. Faça com que os outros dependam mais de você do que você deles. Crie circunstâncias em que o alinhamento com seus interesses se torne o caminho de menor resistência dos outros. O local de trabalho moderno ilustra esse princípio perfeitamente. O chefe que é amigo de todos muitas vezes luta para manter a disciplina e o desempenho. Aquele que mantém distância profissional enquanto comunica claramente as expectativas e as consequências geralmente obtém melhores resultados. Eles não são amados, mas são respeitados, e o respeito, juntamente com o medo medido, é muito mais confiável do que o afeto. Isso não significa abandonar a empatia ou a gentileza, mas sim reconhecer que a influência sustentável exige mais do que apenas ser querido. Requer a criação de uma situação em que seguir sua liderança sirva ao interesse próprio dos outros e onde não fazê-lo tenha consequências que eles desejam evitar. Parte 3. Gerenciamento da percepção. A aparência de virtude. Todos veem o que você aparenta ser. Poucos experimentam o que você realmente é. Esse insight forma a pedra angular do gerenciamento da percepção maquiaveliana. Cultivo cuidadoso da imagem pública separada da realidade privada. Machiavelli reconheceu que as pessoas julgam principalmente pelas aparências. A substância real do caráter importa muito menos do que como esse caráter é percebido. Isso cria um poderoso ponto de alavancagem para qualquer um que busque influenciar os outros, controlar a narrativa, controlar a percepção, controlar o poder. O primeiro princípio da gestão da percepção é a virtude seletiva. Um príncipe deve parecer misericordioso, fiel, humano, religioso e honesto, e deve até ser assim na realidade, mas ele deveria ter sua mente tão treinada que, quando a ocasião exigir, ele saiba como mudar para o oposto. Isso não é mera hipocrisia, é adaptação estratégica. Nenhuma virtude serve em todas as situações. A misericórdia pode encorajar os inimigos. A honestidade pode revelar vantagens estratégicas. Defender todas as virtudes o tempo todo leva, inevitavelmente, à derrota, em um mundo onde os outros não compartilham esse comprometimento. A solução é cultivar a reputação de virtude, mantendo a flexibilidade para agir de outra forma quando necessário. Essa dualidade está aparecendo
consistentemente virtuoso enquanto pratica a virtude seletivamente cria a máxima liberdade de ação enquanto minimiza os danos à reputação. O segundo princípio é a ação simbólica. Machiavelli observou que a maioria das pessoas julga pelo resultado em vez do processo. Algumas ações simbólicas visíveis muitas vezes superam o comportamento consistente na formação da percepção. O político moderno que organiza uma única visita divulgada a uma área de desastre geralmente recebe mais crédito do que aquele que implementa silenciosamente uma ajuda eficaz de longo prazo. O gerente que reconhece publicamente um funcionário. A realização muitas vezes parece mais favorável do que alguém que fornece assistência não divulgada de forma consistente. Ao compreender essa tendência, você pode investir estrategicamente em ações de alta visibilidade que moldam a percepção amplamente, em vez de distribuir o esforço uniformemente em todas as atividades. A aparência de virtude estrategicamente implantada geralmente produz retornos maiores do que a virtude praticada de forma consistente, mas mal exibida. O terceiro princípio é o controle da informação. O príncipe que cria uma falsa impressão de si mesmo e esconde sua. Os verdadeiros objetivos sempre encontrarão pessoas que se deixam enganar controlando o que os outros sabem, que você molda o que eles acreditam. Isso não significa necessariamente mentir, o que arrisca uma exposição catastrófica, mas sim ênfase seletiva e timing estratégico da verdade, destacando informações favoráveis enquanto minimiza fatos desfavoráveis, divulgando notícias difíceis em momentos de distração, empacotando verdades desconfortáveis em narrativas maiores e mais atraentes. A indústria moderna de relações públicas opera inteiramente com base nisso. Princípios maquiavelianos elaborando cuidadosamente a percepção por meio do gerenciamento de informações. Os manipuladores mais eficazes não são aqueles que fabricam a realidade, mas aqueles que a apresentam seletivamente para servir a seus propósitos. O quarto princípio é a representação justa. Os príncipes devem delegar deveres impopulares a outros enquanto distribuem favores eles próprios, associando-se pessoalmente ações positivas, enquanto se distanciam das negativas. Você molda como as pessoas vivenciam sua influência. Isso explica por que é eficaz. Os líderes geralmente dão boas notícias pessoalmente, enquanto os subordinados comunicam más notícias, porque eles se associam diretamente aos sucessos, enquanto atribuem fracassos às circunstâncias ou aos subordinados. Isso não é mera autoproteção, é gerenciamento de percepção estratégica que preserva sua capacidade de liderar efetivamente. Para aqueles que acham essas táticas perturbadoras, lembre-se de que Machiavelli não as inventou. Ele simplesmente descreveu o que os detentores de poder bem-sucedidos sempre fizeram. Entender essas mecânicas não obriga você a empregá-las, mas a ignorância deles torna você vulnerável àqueles que o fazem. Antes de continuarmos explorando os insights de Mavi sobre como manter o controle, quero convidar aqueles que encontram valor nesta exploração filosófica a se inscreverem no canal. Examinamos regularmente essas ideias filosóficas profundas que a maioria dos criadores de conteúdo não aborda. Agora, vamos continuar com alguns dos insights mais práticos de Machiavelli, parte 4. A caixa de ferramentas do príncipe. Táticas práticas. Além de seus princípios mais amplos, Machiavelli descreveu abordagens táticas específicas para obter e manter controle. Estes formam uma caixa de ferramentas prática para a influência que permanece notavelmente eficaz 500 anos depois. A primeira ferramenta é a generosidade estratégica. Os homens esquecem mais cedo a morte de seus pais do que a perda de sua herança. Machiavelli entendeu que os interesses materiais muitas vezes superam as considerações emocionais ou morais na motivação comportamental. Fornecer benefícios estratégicos aos outros. Você cria gratidão e dependência. A palavra-chave é generosidade. Estratégica deve ser visível, memorável e claramente atribuída a você. A generosidade pessoal, anônima ou sutil, gera pouca influência. Os benefícios também devem criar um alinhamento contínuo entre os interesses do destinatário e os seus.
Isso explica porque os líderes eficazes garantem que suas equipes saibam exatamente a quem agradecer por bônus, promoções ou oportunidades. Porque os políticos enfatizam os benefícios específicos que garantiram para os eleitores. Porque os networkers experientes fazem favores que os posicionam como recursos contínuos em vez de ajudantes ocasionais. A segunda ferramenta é calculada. Os homens misericordiosos devem ser acariciados ou eliminados porque eles vingarão ferimentos leves, mas não podem vingar os graves ao lidar com a oposição. Meias medidas geralmente criam os piores resultados ou convertem completamente os oponentes em apoiadores por meio de uma reconciliação generosa ou removem completamente sua capacidade de se opor a você. Isso explica por que os líderes eficazes perdoam completamente, dão e reintegram os funcionários que cometeram erros ou os removem completamente, em vez de mantê-los em posições diminuídas onde o ressentimento se instala. Porque os negociadores inteligentes chegaram a um acordo abrangente ou ir embora de forma limpa em vez de se contentar com acordos parciais que deixam as queixas ativas. A terceira ferramenta é a crise fabricada. Nunca desperdice uma boa crise. É a formulação moderna da percepção de Machiavelli de que a interrupção cria oportunidades para a consolidação do poder em tempos normais. As estruturas de poder existentes resistem à mudança. Durante a crise, as pessoas aceitam medidas que de outra forma rejeitariam. Isso não significa necessariamente criar problemas artificiais, mas sim reconhecer as interrupções naturais como oportunidades para implementar mudanças desejadas sob a bandeira da necessidade. O líder que preparou mudanças com antecedência pode introduzi-las durante períodos turbulentos quando a resistência é enfraquecida pela incerteza e pelo medo. A quarta ferramenta é a aliança estratégica. O príncipe deve ser o único de quem se esperam favores, posicionando-se como a porta de entrada para benefícios. Você garante que os outros devem trabalhar através de você em vez de ao seu redor. Isso cria alavancagem e vantagem de informação em contextos organizacionais. Isso significa estruturar processos para que os recursos de aprovação ou oportunidades fluam através de você em contextos sociais. Significa se tornar o conector que apresenta às pessoas as oportunidades, em vez do endo dessas redes. Quanto mais você se torna o caminho para o que os outros querem, mais poder você exerce com o mínimo de força. A quinta ferramenta é a consistência preditiva. Nada torna um príncipe mais estimado do que empreender grandes empreendimentos e dar exemplos marcantes de suas próprias habilidades, estabelecendo um padrão de previsões e ações bem-sucedidas. Crie uma aura de competência que aumente sua influência, independentemente de cada decisão individual ser ótima. Isso explica porque líderes eficazes geralmente assumem compromissos altamente visíveis e garantem que sejam alcançados, mesmo com um custo significativo. A demonstração de capacidade e confiabilidade cria uma percepção de inevitabilidade em torno de sua liderança que desencoraja a oposição antes que ela se forme. Essas ferramentas não são teorias abstratas, mas abordagens práticas observadas ao longo de séculos de dinâmicas de poder, desde salas de reunião até políticas. Campanhas para hierarquias sociais. Aqueles que intuitivamente ou deliberadamente aplicam essas táticas maquiavelianas consistem em manobrar instantaneamente aqueles que as ignoram. Parte 5. Controle sutil maquiavélico moderno. No mundo de hoje, Machiavelli escreveu para príncipes governando cidades-estado. Mas seus insights se aplicam com precisão surpreendente a contextos modernos onde a coerção direta raramente é uma opção. Os manipuladores mais eficazes de hoje simplesmente adaptaram seus princípios a ambientes contemporâneos. Em ambientes profissionais, os maquiavélicos modernos raramente ameaçam ou demandam. Em vez disso, eles criam ambientes onde outros escolhem voluntariamente as ações desejadas. Eles moldam estruturas de incentivo em vez de emitir comandos. Eles influenciam a percepção em vez de controlar o comportamento diretamente. Consideram como isso se manifesta nas táticas cotidianas. O corretor de informações estratégicas não acumula todo o conhecimento, mas compartilha seletivamente informações que moldam as decisões dos outros. Enquanto parecem transparentes, eles não mentem. Eles
Simplesmente enfatizam certas verdades enquanto minimizam os outros, eles cronometram revelações. Para impacto máximo em vez de divulgação imediata, o maquiaveliano do escritório não prejudica abertamente os rivais, mas garante que seus sucessos sejam atribuídos à sorte ou ao esforço da equipe. Enquanto seus fracassos recebem atenção focada, eles não espalham rumores, mas fazem perguntas inocentes que plantam dúvidas. Tenho certeza de que há uma boa explicação para o motivo pelo qual o projeto Johnson perdeu seu prazo novamente. O manipulador social não exige conformidade, mas cria situações em que o comportamento desejado se torna o caminho de menor resistência. Eles alavancam a pressão social, em vez de autoridade pessoal. Todos os outros já concordaram em contribuir. O controlador de relacionamento não faz ameaças explícitas, mas garante que seu parceiro entenda as consequências da não conformidade por meio de lembretes sutis de dependência. Estou muito feliz por poder ajudá-lo com essa introdução de carreira. Esses aplicativos modernos compartilham elementos comuns: pressão indireta em vez de direta, negação plausível, alavancagem sobre força e percepção, gerenciamento sobre controle aberto. O punho de ferro agora usa uma luva de veludo, mas a mecânica subjacente permanecem reconhecidamente maquiavélicas, o que torna essas abordagens particularmente eficazes, é que elas operam sob a consciência. A maioria das pessoas reconhece e resiste à manipulação óbvia, mas permanece vulnerável a formas mais sutis que desencadeiam respostas automáticas em vez de consideração deliberada. A tática maquiaveliana moderna definitiva pode ser a meta-manipulação, criando a percepção de que as pessoas estão fazendo escolhas livres enquanto na verdade restringem suas opções. Informações para produzir decisões previsíveis, preservando a ilusão de autonomia ao direcionar resultados. Influenciadores modernos alcançam controle sem desencadear resistência. Isso explica por que líderes eficazes frequentemente apresentam decisões predeterminadas como processos colaborativos, porque os profissionais de marketing criam escolhas falsas que levam à compra, porque os negociadores oferecem concessões em pontos menores para garantir acordos sobre os principais, enquanto parecem flexíveis para aqueles preocupados em serem manipulados. A conscientização fornece a melhor defesa. Entender esses mecanismos não o torna imune a eles, mas permite que você reconheça tentativas de manipulação e faça escolhas mais conscientes sobre como responder. A questão prática não é se deve ou não se envolver com táticas maquiavelianas, mas como se envolver com elas. A rejeição cega deixa você vulnerável. A aceitação, a crítica corre o risco de comprometimento moral. O caminho do meio, entendendo essas dinâmicas sem ser controlado por elas, oferece a abordagem mais sustentável para navegar em um mundo onde os princípios maquiavelianos operam, sejam reconhecidos ou não. Se você acha esses insights valiosos, considere. Ao assinar nosso canal, exploramos regularmente essas ideias filosóficas que oferecem sabedoria prática para navegar pelas complexidades da vida. Agora, vamos concluir com algumas reflexões finais sobre a ética do pensamento maquiaveliano. Os insights de Machiavelli provocam uma pergunta desconfortável. Entender a manipulação em si é uma forma de corrupção? Ver claramente como o controle funciona leva inevitavelmente ao uso desse conhecimento para interesse próprio. Sua própria resposta foi mais sutil do que muitos imaginam. Um homem que deseja fazer uma profissão de bondade em tudo deve necessariamente acabar em fracasso. Entre tantos que não são bons, o mundo contém aqueles que usarão esses princípios independentemente de escrúpulos morais. A ignorância deles não cria imunidade, cria vulnerabilidade. Talvez a percepção mais zombeteira de Avellan seja reconhecer que o poder em si é neutro. A mecânica da influência pode servir a propósitos nobres ou corruptos. Os mesmos princípios que permitem a manipulação também permitem a proteção da liderança e a mudança positiva. A diferença não está nas ferramentas, mas nos objetivos que atendem.
Influência direcionada para o benefício coletivo em vez do ganho pessoal, controle exercido para proteção em vez de exploração, gerenciamento da percepção que inspira em vez de enganar, compreensão de como os seres humanos são movidos, seus medos, desejos, percepções e comportamentos não é inerentemente corruptor, é simplesmente ver claramente o que sempre foi verdade, o que importa é o que você faz com essa visão. O próprio Machiavelli pode sugerir que a posição mais poderosa não é o idealismo cego ou a manipulação cínica, mas o realismo lúcido. Juntamente com a virtude escolhida, não porque sempre tenha sucesso, mas porque lhe permite agir eficazmente no mundo tal como ele realmente existe, nem ingênuo nem corrompido, mas consciente.